Crise no Vasco. O momento é complicado, meus amigos. Lanterna do Campeonato Brasileiro, sem treinador, e hoje teve cobrança da principal organizada do Vasco da Gama ao lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique que vem acumulando atuações ruins e se destacou negativamente no último jogo por falhar nos gols do Santos e também pelo episódio com o Neymar, onde ele ficou ali falando português mais chulo aqui, babando o ovo do Neymar, mesmo após o jogador ter desrespeitado a torcida do Vasco e desrespeitado também os companheiros de equipe, de Paulo Henrique. Isso pegou muito mal e ele foi cobrado hoje pela principal organizada do Vasco da Gama. Você vai conferir aqui nesse vídeo. Paralelo a isso, o Vasco segue na busca por um novo treinador e amanhã tem semifinal contra o Fluminense. Você tá confiante para essa semifinal, meu amigo? Já deixa aqui nos comentários. Vai rodar a vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Dá essa moralzinha deixando o like, se inscrevendo e rodou a vinheta. Como eu disse na abertura, momento muito complicado. Vasco lanterna do Campeonato Brasileiro, Vasco sem treinador e amanhã disputa uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Vasco em desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo por 1-0 lá no estádio Newton Santos. O Vasco precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis, e se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Vasco classifica de forma direta. Mas a confiança com certeza está lá embaixo, A expectativa do torcedor do Vasco e até mesmo da direção do Vasco era já ter um treinador à beira do campo para a partida de amanhã. Isso não aconteceu. O Vasco não fechou a tempo com um novo treinador e Bruno Lazzaroni, mais uma vez, vai comandar o Vasco. Ele que comandou no jogo contra o Santos, vai comandar também nessa partida contra o Fluminense, jogo da volta. O sentimento é muito esquisito, O torcedor do Vasco, acho que pela primeira vez em muitos anos, vai ser minoria no Maracanã em relação à torcida do Fluminense, que está mais animada, já esgotou o setor sul, vê ali uma oportunidade também de vencer o Vasco, O momento deles é melhor e o Vasco é a eterna pedra no sapato, do tricolor das Laranjeiras. Então, pela primeira vez em muito tempo, a torcida do Flu deve ser maioria em relação à torcida do Vasco, A torcida do Vasco bem desanimado com o momento do time e sem muita perspectiva, Porque não vê nenhuma mudança assim no horizonte, Realmente está muito complicado, muito complicado. Espero que o Vasco defina logo aí esse novo treinador para já começar a próxima semana com um novo treinador. Acho que o Vasco perdeu muito tempo indo atrás de Arthur Jorge, Marcelo Galhardo, que eram sonhos muito difíceis, e perdeu tempo ao invés de buscar logo um treinador aqui do futebol brasileiro que já está ambientado e já estaria na beira do campo amanhã contra a equipe do Fluminense. Mas, enfim, meu amigo, a crise está escancarada, A crise está gigantesca e cada vez aumenta. Hoje teve protesto da principal torcida organizada do Vasco da Gama. Teve cobrança da principal organizada do Vasco da Gama, a Força Jovem. O alvo foi Paulo Henrique. O lateral direito Paulo Henrique foi enquadrado ali pela torcida organizada do Vasco. Não dá para identificar ali o local, mas parece uma via pública ali onde aconteceu essa conversa, vamos dizer assim, para principalmente cobrar explicações do Paulo Henrique em relação ao último jogo, O Neymar fez gol, mandou a torcida do Vasco calar a boca, mandou o jogador do Vasco tomar naquele lugar, mandou o próprio Paulo Henrique tomar naquele lugar, falou um monte de gracinha e o Paulo Henrique, depois do jogo, ficou babando o ovo do Neymar, Foi lá pedir camisa, pedir desculpa, etc e tal. Isso pegou muito mal entre os torcedores do Vasco da Gama e a Força Jovem foi cobrar explicações do Paulo Henrique. Nas redes sociais, a Força Jovem publicou o seguinte, junto com o vídeo que você vai ver em sequência. Abre aspas. A Força Jovem do Vasco fez uma visita ao jogador Paulo Henrique para esclarecer o acontecimento em que, no nosso entendimento, ele desrespeitou a instituição Vasco da Gama. A conversa foi franca e direta. Perguntamos várias vezes se ele não quer mais ficar no Vasco. Se quiser sair, que vá embora. Ele afirmou que não tinha visto o que Neymar fez. Não acreditamos. Repudiamos veementemente a postura dele no jogo contra os Sardinhas. A Força Jovem existe para defender a torcida do Vasco, defender o Vasco, e isso vamos fazer sempre. A verdade é simples. Se quer ir embora, mete o pé. Ninguém passa batido. Exigimos melhora imediata em tudo no Vasco. Estamos de olho e não vamos parar. A família promete, não demora e cumpre. Agora confira o vídeo da conversa franca e direta entre integrantes da Força Jovem e o PH.
Pode passar. Olha o carro pra vocês. Ué, cara. Tá precisando de fazer isso mesmo? Você tá esculachando a gente? Porra, precisa mesmo? Vocês acham que a gente sabe onde você mora? Não tem jeito não, cara. Tá achando mesmo? Jota aqui, mano. Tá esculachando a gente. Vendendo pra Neymar, mandando a gente tomar no cu. Ué, rapaz, tá de sacanagem com a gente, tá levando a sério esse bagulho mais não, não tem mais brincadeira com vocês não, porra. Tá de sacanagem, não quer ir pra sair? Quer sair? Dá um papo, porra. Caralho, a gente botou na seleção, a gente baba ovo de vocês, recebe vocês bem, o que vocês querem mais, porra? O cara mandando a gente se fuder, tô abraçado com o cara, porra. O outro xingando ele lá, tô abraçado com o cara. O cara te xingou pra caralho, cara. O cara Porra. te xingou, te mandou tomar no cu, se fuder, tu sai, pede pega a camisa dele cara, depois do calma aí, jogo. calma aí. Desculpa. Que porra é essa, caralho? Esculachou o Thiago Mendes, irmão. Tu não teve nem Tu não quer mais jogar coletividade, na porra do Vasco, não? Dá um papo, irmão. Eu não tô mais me sentindo à vontade. Quer jogar? Isso aqui é um trabalho, irmão. Tá beleza, a gente vai ser isso aí. Caralho, chegou na seleção, tu quer jogar mais. Tu não gosta de outros níveis, eu quero que se foda, irmão. Se vocês querem parar de você, eu quero que se foda. Só respeita a gente, irmão. Fala, o que você quer? Quer sair do Vasco? O que você quer? Fala. Fala. Cara, primeiro, assim, eu respeito demais o Vasco, mano, de verdade mesmo. Sempre respeitei, nunca tive problema nenhum aqui dele, sempre desde que eu cheguei, desde quando eu jogava, quando não jogava. Primeira coisa, eu não sabia que o Neymar tinha feito aquilo lá. Eu não vi, porque foi rápido no jogo, ele correu pro lado contrário de onde estava a torcida. Aglomerou lá, eu fui descobrir isso depois do jogo, eu não tenho rede social, não vejo Instagram, não vejo nada, não sabia de nada. Cara, todo mundo sabe que o Neymar é um craque, é tudo mais. Respeito máximo por ele. Cara, o que aconteceu no jogo? Dei porrada nele que eu tive que dar. Pedi desculpa, quando eu pedi desculpa igual eu pedi desculpa já para vários jogadores, não entro em campo pra machucar ninguém, pra lesionar ninguém. Cara, só que eu fiquei sabendo depois que ele tinha feito o negócio pra torcida, não soube na hora, não sabia na hora, até por isso que aconteceu ali, no final do jogo. Tava conversando com ele, era questão do quê? Da porrada que eu tinha dado nele lá, que ele falou e tal, não precisava disso, também falei, pô, Neymar, tava correndo e tudo mais, abracei ele igual eu abraço de outros jogadores, igual antes, na hora que eu tava sendo no campo, eu falei com o Moisés, falei com o Tassiano, igual eu falei com qualquer jogador, e acabou ali, cara. Só que simplesmente eu não sabia que ele tinha feito aquilo. E eu não vi, cara. Só faltou botar a mão, porra. Eu vi depois porque me mandaram, me falaram, cara, tá dando repercussão, não sei o quê. Eu não sabia. Tu tá numa maré atrasado do caralho. A gente sabe que tu pode render mais. A gente tá achando que tu não quer mais jogar no Vasco. Não, cara. Tá maluco. Porra, tu é outro depois de vir da seleção. Cara, chegou na seleção, irmão. Eu sei disso. Aí, meu amigo, momento de muita cobrança, momento complicado e clima quente no Vasco da Gama. O que você achou dessa cobrança, né, que a torcida fez ao lateral direito Paulo Henrique? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Véspera de um grande jogo, Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, para decidir quem vai para a grande final, né? Eu acho que tem um favorito bem claro aí nesse confronto, hein? E aí? Eu acho que vai dar... Acho que vai dar Fluminense. O Vasco tá jogando um futebolzinho bem michuruca ultimamente. Mas o que te preocupa? Aí que eu quero entrar. O Fluminense é favorito pela campanha, pelo último jogo ou pelos resultados do Vasco? Eu acho que pelo contexto completo. Eu acho que por tudo é um pouquinho de cada. O Fluminense hoje é um time... um treinador que tem um modo de jogo ali que o time aderiu muito bem. Um Fluminense que tem bons jogadores, é um time muito cascudo. É um time que sabe jogar contra as melhores equipes. A gente viu o jogo do Fluminense com o Palmeiras. O Fluminense, apesar de ter perdido, fez um baita jogo contra o Palmeiras. Eu tava no Maracanã, tava no Engenhão, eu tava num jogo que foi ao mesmo tempo. E... O Vinícius ganhou 1-0, 2-0, e vai tomar uma sacolada. Não, e o time se recuperou e quase, cara, foi por muito pouco que o Fluminense não saiu de lá com um ponto. O goleiro do Palmeiras foi o grande nome da partida. Não, foi o grande nome da partida. E eu acho que somando isso ao trágico começo de temporada do Vasco, né? Já trocou de treinador, não, nem trocou ainda, né? Tá no meio da troca do treinador. Ainda o Lazzaroni ainda não conseguiu mudar praticamente nada do Diniz. E nem tem muito, né? Não tem muito o que fazer agora, ainda mais com tão pouco tempo. Porque prometeram para ele que seria apenas um jogo, já vai para o segundo. E assim vai se construindo um novo Rafael Paiva. O Vasco tem o Vasco queria ter anunciado esse técnico ontem, ou no mais tardar hoje, pode até... meia-noite anunciaram um novo treinador, por enquanto não anunciou.
e vai o Bruno Lazzaroni. Eu peguei o pai dele, o Sebastião Lazzaroni, como técnico do Flamengo. O pai dele era preparador físico, virou técnico do Flamengo e ganhou o campeonato em cima do Vasco em 85, 86, e aí foi para o Vasco, e aí foi campeão com o Eurico, até chegar à seleção brasileira e a Copa de 90 levado pelo Eurico Miranda. O Sebastião Lazzaroni, que depois foi para o exterior, um cara estudioso do futebol, e o Bruno vai nessa toada também. O Bruno, muito pouco tempo para conseguir avaliar qualquer trabalho agora, é impossível, ainda mais na zona que estava o Vasco. Mesmo que ele tivesse goleado o time do Santos, não tinha como. Aí teria gente que ia falar, não, goleou porque pegou o time do Diniz. E assim vai. Herança do Diniz. Só que aí não ganhou, herança do Diniz. Eu acho que, pra mim, cara, eu sou fã do Fernando Diniz. Eu também. Eu gosto muito dele, mas eu acho que... Eu gosto dele como pessoa e como administrador de egos, né? E como técnico também. Só que eu acho que eu acho ele um excelente técnico, é um cara que você vê que é um cara que tem uma ideia de jogo e independente da situação, ele não abdica dela. Só que eu acho que não era o que o Vasco não era o que o Vasco estava precisando no momento. Eu acho que o casamento deveria ter acabado na final da Copa do Brasil. Não foi campeão. Mesmo, acho que sendo campeão, se eu estivesse falando aqui, o Vasco foi campeão, é pra demitir o Diniz, eu sou louco. Se foi campeão, cara, não tem como você mandar um técnico embora campeão, né? Não dá pra fazer o que o Flamengo fez com o Dorival Júnior naquele ano, que foi campeão Libertadores brasileiro, mandou o cara... Libertadores e Copa do Brasil, acho. E mandou o cara embora. Não dá pra fazer isso também. Mas, cara, não foi campeão. E eu acho que aquela sequência negativa do brasileiro ali foi uma coisa bem bizarra. O time ainda não ganhou no Brasileiro desde aquele jogo do Internacional, se você parar pra pensar. Se eu não me engano, o recorte são 12 jogos e 10 derrotas, né? Alguma coisa assim parecida com isso. Então eu acho que o clima já não... Depois da final da Copa do Brasil, eu acho que o clima morreu. Insistir no que já parecia um pouco... já pra baixo, mais pra baixo do que pra cima naquele momento. Eu acho que o Vasco com o Diniz teve momentos maravilhosos. Aquela goleada contra o Inter, aquela goleada do Santos, aquilo dali acho que foi o melhor momento do Vascaíno na década. Você sabe que o empate com o Corinthians lá no primeiro jogo da final foi muito bom. Muito bom, muito bom. Só que chegou no Maracanã, não sei o que aconteceu. O Corinthians é um time muito cascudo. Alguns jogadores sentiram o tamanho do Maracanã, a força da torcida do Vasco e, como a gente diz lá em Formiga, Minas Gerais, deu uma piada, né? Piu. E eu acho que naquele jogo ali, o modelo de jogo acabou pesando um pouco. É um time que joga muito com as linhas muito altas, o Vasco tomou 2 gols, extremamente bobos, cara. São 2 gols que você, numa final, você não pode tomar de jeito nenhum. O Bidon não pode fazer uma jogada daí. Não tem como, tem que fazer a falta. Então eu acho que o casamento terminou ali. Mas você começar uma temporada, dar mais tempo pro Diniz, eu também não acho nada absurdo. Só que a questão é que deu tempo e o time meio que não pegou. A torcida até... Time grande, você vê, teve protesto hoje lá da torcida do Flamengo, né? Quem viu a torcida do Flamengo protestando como a gente viu hoje, parece que não ganhou nada no ano passado e ganhou praticamente tudo. Então, time grande se alimenta de vitória. Não, com certeza. O futebol aqui no Brasil ele é muito resultadista, né? Você precisa apresentar resultados. E se você parar para pensar, o aproveitamento do Diniz num todo é ruim. Não é um aproveitamento muito bom. Sim, ele saiu com cerca de 40% de aproveitamento. Isso é bem, principalmente para um técnico do quilate, do Diniz, é um aproveitamento muito baixo. Muito baixo. Principalmente em questão de pontos corridos. Se a gente parar para pensar, o Vasco é um time que tem que priorizar as Copas por questões lógicas. Se você quer ser campeão, vamos ser verdadeiros. Um jogo lá, um jogo coerentes, o caminho mais fácil para o Vasco ser campeão de alguma coisa é uma Copa. Não tem um elenco tão robusto para ser campeão brasileiro. Até para fazer campanhas no brasileiro ultimamente tá difícil. O Vasco
O Mirassol já teve igualou o Vasco em campanha de G4 em um ano. Pô, isso é surreal para um time do tamanho do Vasco. Então eu acho até que o momento agora é de um treinador que saiba ser bom em Copas, um treinador vencedor, mas um treinador que, acima de tudo, sabe levar bem o time no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu gosto muito de Renato Gaúcho. É um nome que me agrada justamente por causa disso. Eu sei que não agrada a todo mundo. Eu sei que tem gente aqui... Mas Jesus Cristo não agradou. Tem gente aqui nos comentários que vai me xingar. Não, vai falar, Renato não. Mas, cara, o Renato, se você parar pra pensar, pega o recorte dos últimos 10 anos de Renato Gaúcho, eu acho que ele só não deve ter terminado nos 10 primeiros do Brasileiro uma vez, que foi aquele ano ali de 2024 com o Grêmio, que o time do Grêmio, convenhamos, né? O time do Grêmio de 2024 era bem ruinzinho. O ano seguinte é o ano do Soares, que o Soares foi embora. Que o Soares... Pô, ele com o Soares... Cara, o Renato Gaúcho só com o Soares, num Grêmio que também, na minha opinião, não era nada demais, ficou entre os 3 primeiros. Então, cara, eu acho que é um bom treinador. Eu acho que é alguma coisa que já poderia ter resolvido, sei lá, 3 dias atrás, já estar estreando o técnico no jogo de amanhã, mas aí a diretoria tá fazendo o que acha melhor, né? E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Parece que o caldo engrossou pro lado do PH. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o caso. Um forte abraço e tamo junto.